É um prazer falar no segundo Congresso Online de Advocacia Consensual, a convite da Dulce Nascimento, e o meu tema será negociação e renegociação contratual. A ideia aqui, obviamente, é fazer um panorama sobre o tema, ainda mais dentro desse contexto que nós vivemos, né, da pandemia. Obviamente, a gente não pode ignorar esse contexto para situar esse tema tão importante nesse momento. Fazendo uma introdução levando em conta isso, a mensagem que eu gostaria de passar é que não há dúvida que nós estamos vivendo um tempo de incerteza. Obviamente, num cenário de crise, num cenário onde temos redução de receitas, temos redução de contratações, né? E isso gera efeitos econômicos em todas as indústrias, todos os setores. É óbvio que isso gera um efeito natural de negociação mais dura dos contratos, quando está se falando do início de uma relação, ou da oportunidade, ou até da exigência da renegociação contratual, como muitos estão vivendo nesse momento. É óbvio que, diante desse quadro de crise, as relações passam a ter mais estresse, né? Estresse no sentido onde, se qualquer negociação você tem uma tendência já de ter posições, de ter dois lados ou multilados confrontando temas, num ambiente de crise onde está faltando recursos, né, isso obviamente vem com mais força. Daí a necessidade de termos o reconhecimento de que há maior potencial de conflito, né? Como nós estamos falando aqui de um congresso de advocacia consensual, essa premissa é muito importante, porque isso remete até ao primeiro congresso, onde se tratou muito da questão de como que a atitude do advogado no processo de mediação, né, ou da advocacia consensual, ele é fundamental para uma conversa flua de maneira mais tranquila, em busca de um objetivo comum. É óbvio que se as partes estão negociando é porque elas têm algum objetivo comum. Elas podem ter divergências, mas há algum objetivo comum, senão elas não estavam sentadas nessa mesa de negociação. Então, essa premissa é muito importante, quer dizer, admitir que há o conflito potencial, porque diferente de uma relação comercial de todo dia, onde tem o interesse de comprar, tem o interesse de vender e são apenas barganhas comerciais, nesse momento, muitas vezes nós temos um estresse econômico maior. Então, feita essa premissa, eu quero passar para o segundo ponto, que são recomendações diante desse momento de negociação ou de renegociação contratual no cenário de maior estresse ou de potencial conflito. Nesse momento, eu tenho recomendado, né, na linha aqui do nosso congresso, muita ponderação, muita calma, muita tranquilidade, né, e muito conhecimento, muita busca de dados para poder fazer essa negociação. Isso é meio básico, né? Acredito que vários que vão ouvir, mas isso é óbvio. Só que no estresse, como eu falei do cenário, às vezes as pessoas esquecem disso, né? Então nós temos que fazer previamente uma análise da negociação que vamos enfrentar para poder ter condição de compreender os riscos e o benefício dessa negociação, né? E estabelecer piso e teto para o que eu imagino ser os meus objetivos, né? Nesse caso, é muito importante a gente ter claro que, diante do cenário que nós estamos vivendo, acreditamos e torcemos, obviamente, para que haverá um momento de superação, haverá um momento de achatamento da curva, né, das infecções, onde a pandemia vai recrudescer e nós poderemos, então, voltar a ter um cenário melhor. Mas, enquanto temos incerteza, temos que trabalhar com incerteza, né? Mas por que isso é importante diante do que eu estou dizendo? Para calibrar a questão de curto prazo, médio prazo e longo prazo, né? E isso muda nesse cenário, né? Não há dúvida, por exemplo, estamos há mais de 60 dias em quarentena. Isso muda a perspectiva de uma negociação pela incerteza. Quando que vai terminar? Qual que é o próximo pico? Qual que é o momento onde a coisa vai melhorar? Isso influencia na negociação, né? Então, essa recomendação de atitude é porque, diante do estresse que eu mencionei no primeiro tópico, a atitude que você vai tomar nesse momento em relação aos seus clientes, fornecedores e novos potenciais clientes ou fornecedores vai ser fundamental para o segundo momento, que virá depois, né?
Em cenários normais, já era recomendável que a gente tivesse uma visão de longo prazo. Se você olhar para a governança corporativa, você vai ver que a visão de longo prazo, né, a visão de sustentabilidade no sentido de longevidade dos negócios, de empresas de 100 anos, de um olhar de que a negociação precisa ser mais holística e não olhar apenas o valor econômico que está colocado no curto prazo, é muito importante que isso também seja levado em consideração no momento de estresse, porque no momento de estresse está sendo testado o grau de lealdade das empresas aos valores que ela prega no momento comum, né? Então, o que isso significa? Significa, de novo, ponderação e para eu compreender o que eu estou disposto a ceder tendo em vista a minha visão de longo prazo. Bom, diante desses dois pontos básicos, eu queria entrar na principal demanda que tem havido nesse momento nos escritórios de advocacia, principalmente de natureza contratual, o contrato, seja ele de qual setor, que é a possibilidade da utilização da força maior como recurso para suspender ou rescindir contratos. Eu quero lembrar que isso está, né, obviamente, previsto, né, no nosso ordenamento. Isso é um recurso disponível e, claro, poderá ser eventualmente utilizado. Muitas vezes discutido, inclusive, no cenário de seguro, né? E aí várias seguradoras, inclusive, estão se manifestando, alguns setores manifestando que vão cobrir a situação diante do Covid-19 e outras manifestando que o que for contratado durante não será coberto, né? Mas o que eu quero chamar a atenção da pandemia? Para a gente não tomar a pandemia como a causa de força maior absoluta. Em direito, nada é absoluto, porque nós temos a prevalência do caso concreto. E eu quero dar um exemplo que ilustra, na minha opinião, de forma muito simples, né, essa situação que ocorreu com um cliente logo que começou a pandemia. Obviamente vou preservar o nome do cliente, e ele precisava renegociar um contrato de compra de vinhos, né? Um estabelecimento comercial, um restaurante conhecido aqui na região de Belo Horizonte, e ele tinha uma compra grande de vinhos realizada e veio a pandemia. Então, diante disso, ele nos ligou querendo rescindir o contrato porque tem a cláusula de força maior, é óbvio que ele tem direito de cancelar o contrato. E prima facie, não, é óbvio, né? O óbvio às vezes não é tão simples, né? Não é tão claro. E eu perguntei para ele, mas você comprou esses vinhos com que objetivo? Esse objetivo era resguardar a minha adega para o resto do ano. Então a compra era uma compra grande. Os seus vinhos são perecíveis? Eles vão durar quanto tempo? Porque vinhos normalmente têm safras e têm durabilidade maior. Inclusive alguns são de guarda, ou seja, você tem que guardar o vinho para bebê-lo melhor ali na frente. Aí ele falou, não, de fato os vinhos não são perecíveis. Eles, né, são vinhos que inclusive alguns são reserva, alguns são vinhos de guarda, como você mencionou. Portanto, isso é diferente se você estivesse comprando laticínios, ou se estivesse comprando verduras frescas, ou se estivesse comprando carne, carne que, né, não fosse possível congelar por longo prazo. Não, realmente você tem razão. Bom, então, você concorda que se a gente levar esse caso para um juiz e a outra parte argumentar que os seus bens não são perecíveis, a força maior não se aplica nesse caso, tendo em vista que não há razão para rescindir um contrato que estava estabelecido antes dessa situação para um longo prazo, e ainda mais tendo em vista que você não vai perder o produto, ou seja, o cancelamento dessa venda não vai fazer com que o seu objeto da sua compra se perca, desculpe. Não, realmente você tem razão. Então, qual foi a solução? De certa forma, eu convenci que lutar pela perda, lutar pela força maior poderia ocasionar uma perda maior do que a perda em si, né? Do possível prejuízo que ele vislumbrava de manter a compra. Bom, e qual foi a solução? Voltando no meu segundo tópico, a solução foi negociar.
A solução foi renegociar, no caso, porque era um contrato que já estava estabelecido. E o que ele fez? Então ele ligou para o vendedor dos vinhos e propôs a ele escalonar o prazo, né? Ao invés de pagar à vista, que ele ia ter um desconto, ele conseguiu escalonar até o final do ano, garantiu ao vendedor, portanto, que a compra não fosse rescindida e garantiu a ele um melhor fluxo de caixa, já que ele teve uma redução das receitas fruto da suspensão das atividades em função da pandemia. Vejam que ambas as partes, consensualmente, conseguiram entender que era mais vantagem negociar do que rescindir e lutar pela prevalência ou não de uma força maior. Seria uma cláusula de rescisão por um evento inesperado, que é óbvio que é a pandemia, mas nesse caso a razoabilidade e a proporcionalidade fazem nos ver que, se eu fosse juiz, provavelmente eu deferiria o direito do vendedor de manter a sua venda e de receber o seu preço. E o meu cliente, que era o comprador, no fim, ele se disse satisfeito com isso, porque, na verdade, ele iria precisar dos vinhos e, com certeza, vai utilizar esses vinhos em breve, assim que a pandemia passar. Então, vejam que panaceia nunca é uma coisa. A gente tem que trabalhar o caso concreto sempre para poder entender se nós estamos no melhor caminho ou não. Nessa linha, é óbvio que eu estou falando com vários colegas e experts em negociação, eu não quero presumir, né, que o que eu vou dizer é uma grande inovação, mas eu queria ressaltar a importância, de novo, né, da verificação de cada caso e da preparação para essa negociação. Esse caso que eu citei foi muito simples, não uma consulta, mas diante de uma negociação mais complexa, o que eu preciso fazer? Eu preciso compreender claramente os dados do problema, né? Quem lembra de matemática, lembra que se você não ler o enunciado, você vai dar a solução errada para o problema. Então eu preciso das informações mais completas possíveis para o problema que está em discussão, né? Diante dessa situação, é muito importante, e nós como advogados, né, lá no escritório a gente tem quadro branco para a gente escrever na parede, é muitas vezes importante desenhar a situação, desenhar mesmo, colocar em quadrinhos, ou em diagrama, ou em linha, ou em planilha, se for o caso, o que é a situação, né? E eu gosto muito, né, citando o William Ury, né, que é uma referência de negociação lá de Harvard, o William Ury fala: sempre você tem que se colocar na posição do outro. Uma sugestão muito interessante dele naquele livro de como pode se chegar ao sim, é você se retirar da sala de negociação e enxergar aquela situação como se você não fizesse parte, né? E você tentar se colocar sempre na posição do outro. Essa é uma recomendação de mediação que serve perfeitamente para a negociação. Você tem que se sair emocionalmente do ambiente que você está para você desapegar dessa luta posicional que toda negociação inicia nela, que é a posição de eu tenho uma posição, você tem outra posição, eu tenho potencial conflito. Eu tenho que compreender todos os elementos dessa negociação, né? E negociação, gente, não é só preço e prazo. Eu tenho que entender quais outros elementos eu posso trazer para criar um contexto de ganha-ganha, né? E muitas pessoas vão dizer que isso é idealização, que isso é uma visão romântica. Não é. Toda negociação tem algum motivo maior por trás, né? Um motivo maior: eu quero preservar o meu cliente, eu quero garantir o fornecimento, eu tenho que manter as portas abertas, eu não posso perder essa oportunidade, eu tenho que ganhar essa licitação. São várias as razões, e essas razões nem sempre são financeiras, essas razões são contextuais, podem ser razões mais complexas do que simplesmente o financeiro, né? Então, quais são os cenários possíveis? É muito importante isso, porque eu tenho, todo mundo tem, seja na compra de um carro, seja na compra de um apartamento, seja na venda de uma empresa, eu tenho piso, eu tenho teto, eu tenho cenário ideal, tenho cenário otimista e tenho cenário impossível ou hipoteticamente mais difícil, né? Seja para mais ou seja para menos, né? E aí é muito importante construir alternativas, porque se eu ficar só na questão posicional, muitas vezes eu não vou sair dali, porque eu vou ficar insistindo na mesma tecla e vou ficar trombando, né,
naquela situação. E alternativas significa ter formas de... As pessoas não gostam da palavra barganha, então formas alternativas de propor a mesma solução, né? Então, se a pessoa, como eu citei no caso do vinho, ela pode parcelar e pode, em vez de dar um desconto, pode parcelar, ou pode entregar menos para poder garantir a compra, né? Às vezes é uma forma, eu vou comprar menos. Numa negociação de ativos mais complexos, eu vou falar mais para frente, eu posso ter outros elementos, eu posso trazer direitos, eu posso dar opções, eu posso trazer trocas de participações, eu posso inventar alternativas positivas, racionais, para dar vazão àquele objetivo, que é tentar não divergir ao ponto de chegar em um conflito. Iniciando um terceiro ponto, eu gostaria de dizer da importância de, nessa renegociação ou negociação, nós introduzirmos nesse termo aditivo ou nesse novo contrato uma cláusula que em inglês as pessoas gostam de usar, o notice to cure, que seria o notificação para citar. Quer dizer, a possibilidade de, antes ainda de falar de cláusula de mediação e arbitragem, de termos um instrumento dentro do próprio contrato para que, eventualmente, se a gente tiver uma divergência da execução contratual, que nós possamos ter um instrumento entre as partes, de forma bem tranquila, de tentar sanear aquilo antes de transformar aquilo num evento de conflito, numa divergência que leve à necessidade de interação de terceiros. Essa cláusula não precisa ser uma cláusula complexa, mas ela é interessante que ela tenha procedimento. Ela tem um prazo de notificação, um prazo para resposta, eventualmente a oportunidade das pessoas se reunirem, debaterem a solução. Se não houver essa solução, então caminharmos para a cláusula de mediação ou arbitragem. Essa cláusula é muito interessante porque ela não precisa nem envolver advogados. Ela pode ser, inclusive, entre os próprios interlocutores que estão naquela relação. E ela é uma vantagem também para eventual necessidade de mediação de contencioso, porque ela gera massa crítica. Você vai ter elementos para demonstrar ao seu mediador, ao seu árbitro, ou eventualmente a um juiz, se não houver cláusula de arbitragem, que você tentou buscar uma solução amigável naquele caso, que é sempre uma demonstração de boa-fé e uma tentativa de construção de uma alternativa melhor do que o litígio, né? Então, essa cláusula eu recomendo, na linha, né, estamos aqui no Congresso de Advocacia Consensual, a inclusão de uma cláusula de notice to cure, ou de notificar para tentar sanar, é fundamental, né, para a busca, né, de uma solução antes de caminharmos para um conflito. E ela, obviamente, ela vai ser complementada por uma cláusula de mediação e arbitragem, né? A cláusula de mediação, vale lembrar que a mediação nunca pode ser obrigatória, né? Isso é um princípio da mediação. A mediação precisa ser aceita pelas partes que estão envolvidas, né? Não necessariamente só duas, e porque elas precisam também aceitar e endossar o mediador com o disclosure do não conflito, né? E estabelecer o rito que será utilizado para a mediação. Mas já que você admite a ideia da mediação, né, e quem está assistindo aqui provavelmente vai concordar comigo nessa possibilidade, vale a pena que essa cláusula seja também cheia. Quer dizer, se eu vou instaurar um processo de mediação, qual processo de mediação eu vou instaurar? Ou qual Câmara, né? Eventualmente já posso prever, inclusive, que mediação vai se dar também por uma Câmara. Aqui em Minas, por exemplo, a Camarb tem um painel de mediadores, eu tenho a honra de fazer parte dele. Mas não quer dizer que a mediação precisa ser dentro de uma Câmara. Mas por que é recomendável? Porque ela tem um processo já estabelecido, ela tem uma sala apropriada, ela tem um método, portanto, que as pessoas já sabem de antemão o que vai acontecer. Então, ela vai aderir àquele processo, assim como no caso, né, da arbitragem. Então, fazer isso expressamente na cláusula de mediação, como complemento à cláusula de tentativa de solução amigável que eu citei anteriormente, faz muito bem, né? E essa sugestão, ela vai, obviamente, desaguar na sugestão da cláusula de arbitragem, e nós somos defensores da arbitragem como a solução de controvérsia por 3 razões. Ela é mais especializada, ela é confidencial e ela é mais rápida, né? E por ser mais rápida, apesar de ser considerado mais caro no sentido de haver
o pagamento de honorários de árbitro da Câmara, no custo-benefício do tempo versus a solução da demanda, eu reputo que se fizer qualquer análise em relação ao tempo de solução de uma demanda no judiciário, a arbitragem é mais eficaz. Né? Então, de novo, então, notice to cure, cláusula de mediação cheia e cláusula de arbitragem cheia com escolha de Câmara e definição se é árbitro único ou se é tribunal arbitral, se vai ou não caber recurso. Né? Isso tudo para a gente buscar, obviamente, um caminho mais célere para a solução das controvérsias, porque, infelizmente, o nosso Poder Judiciário ainda é muito moroso e, por isso, muito caro, e, por isso, a incerteza fica gigante. Seguindo no quarto ponto, eu queria mencionar uma situação onde a gente vai cair numa negociação mais complexa do que aquela que eu mencionei. Estou falando, por exemplo, de uma compra e venda de empresas, onde nós vamos ter muito mais questões do que apenas um ativo sendo negociado como um produto ou como a venda de um veículo ou um apartamento, né, ou uma terra. Numa venda de uma empresa, vai fazer fundamental todos esses elementos que eu citei antes numa renegociação ou numa negociação contratual. Ainda mais num ambiente de estresse como esse que nós estamos vivendo. E aí aqueles cenários de análise se tornam mais importantes ainda. Quer dizer, se você está no processo, nesse contexto de negociação de uma empresa ou de ativos que são muito complexos, quando você fizer a análise da situação e trouxer todos os elementos para essa negociação, é fundamental que você esteja assessorado por pessoas que conheçam a sua demanda. Isso eu quero dizer, se você está fazendo, por exemplo, uma negociação que envolve um valuation, né, uma avaliação da sua empresa ou do seu ativo, é fundamental que você tenha ao seu lado um expert que entenda de finanças, que possa trazer os elementos para você negociar. Não se aventure numa negociação, né, nós que somos advogados brincamos que tem advogados práticos, os chamados rábulas, não se aventure a fazer uma negociação com um rábula, com alguém que se diz entendido do direito, nem com alguém que se diz entendido de finanças. Você realmente precisa de um especialista para compreender claramente aquilo que você está negociando. Do contrário, você tem o risco de ser passado para trás, de ser ludibriado. Por mais que haja boa fé na outra ponta, se a outra ponta está assessorada por pessoas especialistas que sabem detalhes do que você está negociando e você é apenas um leigo, há um risco danado disso se transformar numa frustração posterior. E isso, infelizmente, acontece muito, né, no Brasil, onde nós temos uma cultura, né, do jeitinho da solução rápida ou da solução barata e aquele velho ditado, né, que os meus avós diziam, às vezes o barato sai caro. Né? Então, aqui em negociação e renegociação, é fundamental que você se cerque, né, seja de um contador, seja de um assessor financeiro, seja de um advogado, seja de um auditor, né, seja de uma pessoa de conhecimento de RH, seja uma pessoa de conhecimento de propriedade intelectual, para se você vai negociar um ativo complexo, você esteja bem assessorado. E vai ser muito importante numa negociação complexa, ainda mais, que você insira nesse contrato, ou vou citar a renegociação daqui a pouco, a cláusula de notice to cure e a cláusula de mediação antes de ir para o conflito. Por quê? Porque os valores envolvidos e os riscos de perda são muito maiores. Né? Então, diferente de uma compra de vinhos, se nós estamos falando de uma compra de empresa, se você tiver um conflito, o risco de você ter prejuízo numa negociação dessa é muito maior do que poucos produtos. Né? Então, aqui a cláusula de notice to cure será fundamental para que você tenha a oportunidade de, antes de ir para um processo de mediação ou de arbitragem ou para o judiciário, que você possa trazer as partes para a mesa e tentar convergir. Só que nesse caso é fundamental que essa cláusula preveja a figura de um expert externo para que ele possa assessorar. E muitas vezes essa cláusula pode até ser já previsto que o custo dela será suportado por aquele que não tiver razão, ou então que as partes já consensem que ela será 50-50, se duas partes, ou o número a divisão pelo número das partes envolvidas na negociação. Bom, chegando na linha de conclusão, porque temos um tempo limite aqui para falar, eu gostaria de dizer da importância, novamente, rememorando
o primeiro congresso de advocacia consensual, da postura, da atitude do advogado numa negociação e uma renegociação. Por muitos anos, eu tenho 47 anos, fui educado na LIDE, né? fui formado na linha do conflito, fui convencido de que ser bom advogado era lutar, era defender uma posição e para vencer. Essa é a cultura da advocacia brasileira tradicional, e não apenas brasileira. Se você olhar para o ambiente norte-americano, para o ambiente europeu, essa é a linha histórica da advocacia, principalmente a advocacia de contencioso. Quando falamos aqui numa advocacia consensual, o que queremos dizer? Isso fica parecendo que possa ser uma recomendação de enfraquecimento de posição. Como eu já citei nos casos anteriores, ter posição nem sempre é o principal objetivo numa negociação onde se quer acordar, né? Se quer chegar num objetivo comum. Se as partes desejam de fato fazer um acordo, essas partes precisam ter uma atitude para tanto, né? Não se negocia sem nenhuma flexibilidade. Então, a atitude do advogado em uma negociação que se busca um acordo, ela precisa ser de um advogado que, tendo elementos nas mãos, busca construir alternativas, e ter esse posicionamento não é posição de fraqueza, é uma posição estratégica em busca do resultado esperado pelo cliente. E aí aqui é fundamental citar o cliente. O cliente é o rei. Quem você representa é que irá determinar qual será a sua atitude nessa negociação. Então, se você tem um mandato para obter um acordo, você tem que entender qual é ou quais são os passos que você vai buscar para chegar nesse acordo. Mas você tem claro que você precisa chegar nesse acordo. Obviamente que há advogados que são contratados para não fazer acordo e ir até a última instância do Supremo Tribunal Federal, né? Mas aqui eu estou dizendo, ainda mais num contexto de crise, onde a questão econômica está batendo nas portas e nós não sabemos quando terminaremos essa situação, onde encontrar o denominador comum é fundamental. E eu quero deixar uma última mensagem como último ponto, da visão de longo prazo e do efeito que isso trará para o processo de negociação que cada um vai se envolver, seja de negociação de uma nova demanda, de uma nova estrutura ou de um novo projeto, seja da renegociação da situação de caso concreto que se apresente diante da pandemia. Esse posicionamento é fundamental porque nós somos seres humanos e os seres humanos que estão negociando, né, esperamos que sobrevivam a essa crise toda, eles continuarão nas posições de comando das interlocuções entre as partes. E a posição que nós tivermos nesse momento será fundamental para esse futuro. Como conclusão, eu quero deixar a mensagem de que adotar, portanto, uma postura mediadora dentro de uma negociação ou de uma renegociação contratual, eu entendo que é uma postura de vanguarda. É uma postura de mudança de paradigma em relação a toda a nossa cultura de conflito, de litígio, na qual foi forjada a advocacia brasileira. E essa postura, nesse momento de crise, será fundamental para ultrapassarmos esse momento e construirmos um momento futuro melhor nas relações com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, com os nossos parceiros. Não tenho dúvida que nesse momento, se você for generoso não quer dizer abrir mão dos seus direitos, se você for flexível, se você for capaz de negociar alternativas, se você souber superar obstáculos e for inovador, criativo, na busca de soluções de um denominador comum que atenda a todas as partes, você será reconhecido depois. Isso será um valor de credibilidade, da sua governança, da sua postura ética nesse momento. Então, a minha recomendação, dentro de um contexto de advocacia consensual, e principalmente no momento que vivemos de pandemia, de crise econômica, é que você tenha uma postura mediadora, que você tenha uma postura de ponderação e de olhar de futuro, olhar de sustentabilidade das relações. Eu tenho certeza que tanto como advogado, como mediador,
como fornecedor, como cliente, ou como parceiro, você colherá resultados muito melhores trabalhando para chegar no denominador comum do que simplesmente alimentando o conflito. Foi uma honra, novamente, participar do Congresso de Advocacia Consensual. Agradeço a Dulce Nascimento e fico à disposição dentro dos processos tecnológicos. Acredito que em breve poderemos interagir. Obrigado e bons negócios. Um abraço.